Oi, gente. Então, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do nosso livro. Vamos falar sobre tecidos, né? O segredo do equilíbrio está no trabalho de uma grande equipe. Como a gente viu no capítulo anterior, né? O nosso organismo é estruturado em níveis de complexidade. O menor é as células, em seguida os tecidos, depois os órgãos, os sistemas e por fim o organismo. Então, a gente viu também que a célula é a menor unidade, né, desse complexo, com funções especializadas. Agora, né, o segundo nível de complexidade, nós temos os tecidos. Contamos, né, com uma grande diversidade de tecidos, né, graças ao fenômeno da diferenciação, pela qual as células vão adquirindo formatos e funções específicas. Então, quando se forma um embrião, há apenas um tipo de célula, que é chamada de célula-ovo, que ela é o resultado da fusão das células reprodutoras masculinas e femininas. Ou seja, essa célula ovo, né, ela tem um alto poder de diferenciação e durante a gestação ela vai se multiplicando e se diversificando, dando origem, né, aos diversos tecidos que formam, né, o nosso corpo humano. Então, neste capítulo, nós vamos conhecer essa diversidade de tecidos e sua importância para a nossa vida. Mas, enfim, né, o que é um tecido? O tecido é um conjunto de células especializadas que realizam determinada função, né, dentro de um organismo. Ou seja, né, nosso organismo ele possui uma diversidade de tecidos que podem ser classificados em quatro grandes grupos. Ou seja, temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, os tecidos musculares e os tecidos nervosos. Aqui nessa imagem, nós estamos vendo quatro imagens que falam, né, desses quatro grupos dos tecidos epiteliais, né, que ele pode ser tanto epitelial, o tecido de revestimento, como o tecido epitelial granular. No grupo 2 temos os tecidos conjuntivos, que eles são que? Os tecidos conjuntivos propriamente ditos, os tecidos adiposos, os tecidos ósseos, os tecidos cartilaginosos e os tecidos sanguíneos. O terceiro grupo é o tecido musculares, que são que? Os tecidos muscular, estriado esquelético, o estriado cardíaco e o muscular liso. E também, né, temos tecidos nervosos que formam o nosso cérebro, que são os nossos neurônios e tudo mais. Vamos falar agora sobre o tecido epitelial. Ou seja, os tecidos epiteliais, eles se caracterizam, né, por serem constituídos por uma ou por mais camadas de células, né, revestindo externa e internamente a superfície do nosso corpo. Ou seja, a gente encontra os tecidos epiteliais tanto dentro do nosso corpo como fora dele. E quando ele apresenta uma camada de células, ele é chamado de tecido simples. E quando apresenta mais de uma camada, né, ele é chamado de tecido estratificado. Aí nessas duas imagens aqui embaixo, ó, a gente temos o exemplo do tecido simples, ó, ele só tem uma camada, e o tecido estratificado, né, com essas duas camadas. Então esses tecidos epiteliais, ele, além de ter a função de proteção, né, porque ele vai estar revestindo todo o nosso corpo, ele também pode absorver nutrientes. Então esse tipo de tecido, as células elas ficam bem mais próximas, tá vendo como vocês podem ver nessas imagenzinhas? Elas estão aqui bem mais próximas, elas formam ladrilhos, né, que se encaixam perfeitamente. Outros tecidos epiteliais, né, eles possuem a capacidade de secretar substância. E o caso daqueles que formam as glândulas. Então, os tecidos epiteliais, eles podem ser classificados em dois tipos, que é o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. O epitélio de revestimento, né, ele, ele nos protege, né, contra a ação de micro-organismos e a perda excessiva de água.
Por quê? Porque as células estão bem juntas, formando uma barreira protetora. Pode-se observar, né, no epitélio de revestimento a presença de células especializadas, como os corpúsculos gustativos, né, que são algumas células, né, algumas glândulas, algumas células que estão na nossa língua, que ela vai servir para dar o gosto, né? Ela está ligada aos sabores dos alimentos. Nessa outra imagem de baixo, ó, mostra que a língua está dividida, né? Ela está dividida e algumas partes dela ela vai sentir alguns tipos de sabor, tipo na pontinha a gente vai sentir o doce, na lateral a gente vai sentir o azedo. Então, da lateral vindo um pouquinho para nas laterais, um pouquinho na ponta, a gente sente o salgado e lá atrás a gente sente o gosto amargo. Um outro tipo é o epitélio de retina, que ele é encontrado, né, no globo ocular, é responsável por captar a luz e permitir, né, o sentido da visão. Então é através desse epitélio de retina, né, que a gente vai estar conseguindo enxergar as coisas que nos cercam. O tecido epitelial ele é um tecido avascular, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos. E como ele recebe nutrientes? Porque sabemos que é através do sangue, né, que todo o nosso corpo ele recebe nutrientes. Mas o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos. Então ele recebe esses nutrientes por meio de outros tecidos, né, que está diretamente ligado a ele, que é o tecido conjuntivo, que a gente vai ver ele mais um pouquinho na frente. E também tem, né, o epitélio glandular, que ele serve como epitélio de secreção, para secretar algumas substâncias. Então, eles são tecidos, né, que secretam substâncias, né, como o suor, que ele é expelido pelo nosso corpo para ajudar, né, na regulação da temperatura do nosso corpo. As células que compõem são especializadas na produção e liberação de substâncias, ou seja, elas podem liberar por fora, né, que é por meio de quem? Do suor, do leite materno, né, das lágrimas. Ela também pode secretar por dentro, que é no caso, né, da saliva. E ela pode secretar também no sangue, né, que são através dos hormônios. Os tecidos conjuntivos ele é um tecido, né, que apresenta as suas células imersas em grande quantidade de material extracelular, que chamamos de matriz intercelular. Então, o tecido conjuntivo ele é bastante abundante, né, em nosso organismo e ele varia conforme a sua função. Ou seja, o tecido conjuntivo ele pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso e tecido sanguíneo. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele possui as funções de nutrir outros tecidos e preencher, né, os espaços entre ele. Ele está ligado diretamente aos tecidos e ele é vascularizado, ou seja, ele possui irrigação sanguínea. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser classificado, né, dependendo da quantidade de fibras proteicas que ele apresenta, ou seja, ele pode ser classificado tanto em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo ou denso. O tecido conjuntivo frouxo, ele possui poucas fibras que preenchem esse espaço, né, dentro do corpo. Ele serve de apoio ao tecido epitelial. Ele pode ser encontrado, né, revestindo os mais diversos órgãos e é dotado de grande variedade de células. Já o tecido denso, ele é um tecido rico em fibras e é mais resistente. Ele pode ser encontrado, né, formando as cápsulas protetoras, né, ao redor do órgão. Certo? Então, o tecido conjuntivo ele apresenta também três tipos de fibras proteicas, que são as colágenas,
as elásticas e as reticulares. As fibras colágenas, elas são compostas de colágeno, que é responsável pela resistência, né, e a tração do tecido. É o que dá que deixa a nossa pele mais firme. As elásticas, né, elas permitem a elasticidade do tecido, pois são formadas de elastina que cede à tração. Porém, elas fazem com que o tecido volte à sua forma original. Ou seja, se tu pegar na tua pele e puxar ela, tu vai ver que ela dá uma esticada, né? Essa esticada que a pele dá é devido, né, a essa elastina. Já as reticulares, elas formam uma rede de sustentação que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos, né? Além de ela abrigar células entre essas lacunas. Falando agora um pouquinho sobre o tecido adiposo, ele é um tipo de tecido conjuntivo frouxo. Ele está localizado principalmente sob a pele. Então, a célula que compõe esse tecido é denominada de célula adiposa, né? Que são os adipócitos. E ela armazena gordura em seu citoplasma. Como vocês podem ver nessa imagenzinha aí, ó. A gordura ela fica lá dentro do citoplasma. Então, essa partinha amarela é a gordura que, que está dentro, né, desse tecido adiposo, dentro dessa célula. Então, as funções do tecido adiposo são o que, ó? São de proteção dos órgãos, de reserva de energia e formação de uma camada, né, de isolamento térmico, né? Que essa camada de isolamento térmico ela é muito importante para os animais como o pinguim e o urso polar, né? Que vivem em regiões frias, mas ela também serve para a gente, para nós humanos. As pessoas que são mais gordinhas, elas têm essa proteção de isolamento térmico, ou seja, elas são mais protegíveis, né, quando elas estão no frio. Esse tecido adiposo, né, vai servir como um casaquinho para ela. Ela não vai sentir tanto frio quanto aquelas pessoas que têm pouco tecido adiposo. Então, ó, a gordura, né, como vimos, ela tem importante função, né, no nosso organismo, desde reserva energética, né, até proteção mecânica e térmica. Mas, no entanto, nós precisamos ter cuidado com a nossa alimentação, pois o excesso de gordura ela pode causar complicações, né, como obesidade, diabetes, né, e entre outros tipos de problema. Mas não devemos, né, ter medo das gorduras, principalmente agora, né, que sabemos dessa importância dela. Mas precisamos ingeri-las, né, a partir de fontes saudáveis, né, e sem excesso. Então essa, gente, é a primeira parte, né, desse capítulo, que vai ser dividido em dois. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre os tecidos ósseos, os tecidos cartilaginosos, né, os tecidos sanguíneos e o tecido nervoso, certo? Então, até a próxima aula.